Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, capítulo 14, dos versículos 21 ao capítulo 15, o versículo 1. Naqueles dias, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha, e imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los. Repartirei os seus despojos e minha alma saciarei. Arrancarei da minha espada e minha mão os matará. Mas soprou o vosso vento, e o mar os recobriu. Afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Estendestes vossa mão, e a terra os devorou. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos.
Êxodo capítulo 15, dos versículos 8 ao 9, e depois o versículo 10. E depois os versículos 12 e o versículo 17. Reflexão. Sabemos da história de Moisés que foi um servo fiel de Deus e cumpriu a sua vontade. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 46 ao 50, Jesus dirige a sua palavra a nós. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 50. A realização da vontade do Pai é o que nos torna membros da família dos filhos de Deus, dos que foram resgatados pelo sacrifício redentor de Jesus. E qual é essa vontade do Pai? A vontade de Deus é a nossa santificação. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta santificação é a vida de Cristo em nós, iniciada no batismo, alimentada na Eucaristia e que frutificará em nosso modo de viver, numa fé viva e um amor operante. Nós só podemos nos tornar irmãos de Jesus porque Ele se tornou o nosso irmão primeiro. Nós nos tornamos irmãos de Jesus ao acolhermos, pela fé, a sua obra de salvação, porque somente ela nos configura intimamente a Ele e nos faz participantes da sua filiação divina. A verdadeira família de Jesus é formada pelos que nele creem e que fazem a vontade do Pai. Assim, Maria era mãe duplamente, porque gerou Jesus e porque mais do que ninguém soube fazer sempre a vontade de Deus. Mas, e quanto a nós? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.